muita gente vê construção de marca e investimento em marca como custo. O que você daria de dica para os empreendedores e empresários para sair dessa dinâmica de é um custo versus é um investimento construir branding? A concorrência está muito grande, tem muita gente fazendo a mesma coisa, é muito mais do mesmo e com branding a gente se diferencia. E a gente não pode deixar de ter intenção naquilo que a gente fala, porque branding sem intenção não vai entregar o que você precisa. O que o branding vai agregar no meu produto, no meu negócio? Eu vou conseguir esticar a minha margem, vou ter uma lucratividade mais alta, vou aumentar a percepção de valor do meu produto? Por quanto tempo eu quero estar aqui nesse mercado? Como eu quero ser visto, né? As pessoas têm medo de serem vistas tentando, só que é assim que você vai conseguir chegar lá. Sabe quando a gente vê aqueles youtubers que vieram do nada? Boca Rosa, Whindersson, enfim, você vê aqueles vídeos antigos e é aquela câmera que travava, que tinha aquela qualidade péssima, não tinha microfone, não tinha nada. Quando a gente mostra para as pessoas que a gente veio do zero, primeiro, elas têm mais confiança de comprar da gente, porque elas falam, nossa, essa pessoa veio do mesmo lugar que eu, ou ela veio até de outro lugar, muito pior do que eu estava. E eu gosto muito de ver pessoas que estão tentando e daqui a um tempo elas dão muito certo. Atenção em comunicação, em marketing é muito importante, é o que falta para muitos empreendedores e não se perder só em métricas de vaidade e tudo mais. Então eu jamais iria construir um negócio em cima da terra de outro. Então nós fizemos um caminho inverso, que foi o caminho de site próprio. Então você imagina 5 anos atrás, vou começar a vender online, todo mundo queria ir para o marketplace porque era mais fácil, de fato. O meu posicionamento naquele momento e a minha intenção era construir marca própria. Vai ser mais difícil, vai demorar um pouco mais. Só que a gente vai trabalhar percepção de valor, valor agregado e jamais depender de terreno de outro. Então eu já vi muitos concorrentes com operações gigantes quebrarem porque de repente uma instabilidade do marketplace ou alguma mudança de regra jogou a pessoa para baixo. Tem muita empresa com logo bonito, feed arrumado e slogan impactante, mas que ainda assim não vende, não cresce e vive no sufoco, porque construção de marca vai muito além de beleza. É sobre gerar conexão e valor. No episódio de hoje, a gente vai entender como construir uma marca que atrai, vende e fideliza, fecha a conta no fim do mês. Bem-vindo, eu sou o Felipe Atabi e esse é o Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul que ajuda empresários e gestores a fecharem a conta e não as portas. A gente, para construir marca, a gente tem que ir muito além da beleza, a gente tem que realmente construir negócios como um todo. Então eu tô com duas pessoas aqui maravilhosas, que são duas empresárias e empreendedoras, que construíram os seus negócios baseados em comunicação e marca, numa marca muito forte, com um posicionamento muito consolidado. Aqui hoje eu tô com Gabi Ortiz, nutricionista comportamental, estrategista digital e mentora de profissionais de nutrição que buscam usar redes sociais para criar autoridade e atrair clientes. Bem-vinda. Obrigada. E a Priscila Rachadel, à frente da MAG Embalagens. Ela transformou uma fábrica de caixas em um case nacional de comunidade, recompra e conteúdo que vende. Bem-vinda também, Pri. Obrigada. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco mais, né? Porque eu falando e apresentando vocês não conta 100% da história. Então, se vocês puderem complementar um pouquinho, seria super legal para conhecer mais de vocês como empreendedores e empresárias e um pouco da história de vocês. Se quiser começar, a Gabi, vai ser muito bom. Eu sou a Gabriela, então, mais conhecida como Gabi. Sou nutricionista comportamental, também trabalho dando mentorias para nutricionistas e estudantes. Comecei a produzir conteúdo em 2020, na pandemia. E em 2021, quando eu ainda era estudante, muitas nutricionistas começaram a me perguntar como que eu cresci tanto no digital, como que eu já tinha pessoas interessadas na minha consulta antes mesmo de eu ter consulta. E eu não planejei virar mentora, comecei a ensinar essas pessoas vendendo e-books e chegou aí onde está hoje. Que legal. Então, você tem pouco tempo, assim, foi pós-pandemia, esse crescimento como um todo no digital. Como é que foi esse processo para você? Olha, foi desafiador, porque na época eu era CLT, inclusive, eu tinha outros trabalhos, enfim, estava ali me formando na faculdade, estava fazendo estágio, que no último ano de nutrição a gente só faz estágio, então são 6 horas por dia, então era desafiador conciliar, eu tinha outros trabalhos de final de semana, mas eu lembro que assim, eu tirava o meu sábado inteiro para gravar vídeo, me dedicar ao digital, então era algo corrido assim, mas quando a gente gosta a gente faz... Com prazer. Né? Com prazer. Que legal. E você, legal. Pri, como é que foi um pouco do processo para você? Bom, eu fui a pessoa que olhou para a caixa de papelão, que é um produto commodity, visto como algo nada sexy, de um jeito diferente e mudou basicamente a forma de apresentar ele para o mercado. E isso fez muita diferença, né? Esse trabalho começou há mais de 5 anos atrás. Então, em uma época onde a galera estava no Instagram postando foto de prato de comida. Então, a produção de conteúdo estava começando e começar a produção de conteúdo e ter alguém fazendo um conteúdo diferente sobre caixa de papelão
um paralelo ao crescimento tão grande que o e-commerce veio tendo nos últimos 5 anos, certamente foi o que fez diferença para a gente estar no que é hoje com a Mag. Que legal. A Mag Embalagens, então, só para a gente dar uma cor um pouco maior para quem está nos escutando, o que é a caixa de papelão? É o que chega nas nossas casas, quando você pede alguma coisa no e-commerce? O que é um pouco dessa embalagem em si que você tem? Sim. Basicamente, nós produzimos a caixa que vai abrigar produtos de diversas marcas em segurança e criando experiência e vai garantir que chegue na sua casa para te surpreender, para te encantar, para cumprir o papel de fato de proteger o produto. Nós escolhemos que nós focaríamos exclusivamente na caixa de papelão porque nós vemos nela um impacto positivo muito legal, então é um produto sustentável, a gente briga diretamente com o plástico e a gente vê que as marcas compram esse propósito, né? Então a sustentabilidade também sempre foi uma das nossas bandeiras e isso faz muita diferença, né? A gente fala que no futuro, há 5 anos atrás nós dizíamos que no futuro isso faria diferença. Hoje já é o futuro e a gente vê que as marcas realmente têm comprado essa iniciativa, o consumidor cobra, né? Então tem sido muito bacana. Muito legal. Eu queria já abrir um pouco da sessão de perguntas para a gente bater um papo um pouco maior aqui para entender como que a conta fecha para vocês e como foi esse processo de construção de marca, né? Porque ter uma empresa de embalagens ou ter um infoproduto, enfim, uma parte de nutricionista, se você não constrói marca de maneira muito diferente, você acaba se diferenciando pouco, né? Vira muito commodity dentro desse lado. Então, eu queria trazer uma pergunta para você, Gabi. Uma lógica de esforço de posicionamento, assim. E um esforço sem posicionamento é mais um tiro no escuro. Tem muito dono de negócio que rala, entrega, posta, tenta de tudo, mas mesmo assim a conta não fecha. Na visão de você, qual é o erro mais comum que a marca comete, seja no pessoal, seja no corporativo, e acaba não gerando retorno de vendas, assim, fica mais uma coisa de um entretenimento caro, vamos colocar assim. Como é que você olha esse lado de o que as marcas têm errado, as pessoas têm errado na construção de marca para realmente construir venda e não necessariamente só imagem em si? 2 pontos principais que eu vejo, principalmente vou falar com nutricionista, que é o público que eu ensino ali, focar muito em viralização. Então, pegar o conteúdo que está em alta, o que não é errado também, se você adaptar ali para o seu nicho, mas sempre pensar em postar o que está em alta, postar o que está bombando e não postar o que as pessoas de fato querem ver. Não posicionar a sua marca no mercado. E outro ponto também, a pessoa vender muito os entregáveis. Então, a Priscila contou uma história maravilhosa aqui das caixas, já quero conhecer, inclusive, já tinha entrado no perfil dela. É a pessoa tentar vender a consulta, a anamnese, minha consulta tem dieta no aplicativo, e não vender a transformação que aquele paciente vai ter ali dentro também. Isso eu vejo que é um erro muito grande, tanto em sequência de story, vídeo, ou até no processo de vendas no WhatsApp mesmo. Super legal. E Pri, até para corroborar um pouco nessa resposta também, você transformou uma fábrica de caixas de papelão em uma coisa que uma marca que gera conexão, que gera recompra. É engraçado até, porque realmente é difícil em commodity a gente conseguir ter esse nível de diferenciação tão grande de marca. O que você viu primeiro, assim, como é que você vê essa construção de marca tão forte, como ela corroborou para dentro da tua empresa? Como é que foi esse processo de ter esse gatilho de construção de marca dentro do negócio? Primeiro eu quero dizer que eu tô me sentindo super em casa do teu lado, porque eu sou uma pessoa que comecei na área da saúde, né? Então, no corporativo, criando conteúdo e criando o setor de comunicação de uma operadora de plano de saúde. E uma dificuldade muito grande que nós tínhamos na época e também casa com isso que você está comentando, que é conseguir vender transformação, que é conseguir falar de saúde e não falar de doença, que é conseguir fazer com que as pessoas comprem com intenção, e eu acho que intenção em comunicação, em marketing é muito importante, é o que falta para muitos empreendedores, criar esse tipo de conteúdo, né, e não se perder só em métricas de vaidade e tudo mais. Pra gente, enquanto Mag Embalagens, tudo isso sempre foi muito intencional. Desde o princípio, nós tínhamos muita clareza de que se nós construíssemos o nosso terreno em terra de outro, ou seja, se nós começássemos em um marketplace, a gente ficaria refém daquilo por muito tempo. E sustentabilidade, para mim, não é só sobre abraçar árvores e cuidar do meio ambiente, é também sobre o pilar financeiro. Então, é fazer com que a conta feche, né? Com que a operação tenha resultado, isso é muito importante. Então, eu jamais iria construir um negócio em cima da terra de outro. Então, nós fizemos um caminho inverso, que foi o caminho de site próprio. Então, você imagina 5 anos atrás, vou começar a vender online, todo mundo queria ir para o marketplace porque era mais fácil, de fato, né? Tava todo mundo meio que aprendendo e o meu posicionamento naquele momento e a minha intenção era construir marca própria. Vai ser mais difícil, vai demorar um pouco mais. Só que a gente vai trabalhar percepção de valor agregado e jamais depender de terreno de outro,
né? Então eu já vi muitos concorrentes com operações gigantes quebrarem porque de repente uma instabilidade do marketplace ou alguma mudança de regra jogou a pessoa para baixo. Então quando você constrói um terreno seu, que é o seu site próprio, isso você tem um pouco mais de controle. Claro que requer boas estratégias de branding, uma comunicação eficiente, a estratégia de apresentar o produto de modo que ele chame a atenção das pessoas e que desperte desejo de acompanhar. E jamais permitir que o empreendedor se perca com métricas de vaidade. Eu acho que principalmente em 2025 a gente tem que falar muito sobre isso. O que é métrica de vaidade para você? Acredito que tanto para você quanto para mim esteja diretamente ligado com o fato, vou produzir um conteúdo nesse formato porque eu quero viralizar, eu quero que todo mundo me conheça, mas eu esqueço de praticar uma comunicação clara e intencional apresentando aquilo que eu quero que a minha audiência entenda que o meu produto, que o meu serviço entrega, né? Então esse acaba sendo um erro muito comum e é algo que eu procuro tomar bastante cuidado. Hoje eu estou à frente da pasta de marketing na minha empresa, eu tenho uma equipe com 4 pessoas e o cuidado ainda é muito importante, porque não é só o empreendedor que se prende em métrica de vaidade. O colaborador também precisa dessa atenção, porque todo mundo quer, né, entrar no hype de qualquer coisa, produzir conteúdo, viralizar, alcançar uma quantidade gigante de pessoas. Faz umas 2, 3 semanas eu estive aqui em São Paulo em um evento e um rapaz veio me perguntar assim, eu vi que um dos perfis da marca de vocês tem quase 200 mil seguidores. Vocês compraram? Eu pensei, meu Deus, moço, que, né? 2025 tem gente que compra seguidor ainda, eu já nem lembrava mais que esse tipo de coisa dava de fazer. Daí ele disse, não, porque quem é que vai acompanhar um Instagram de caixa de papelão? E aí, olha só, né? Mesmo depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu pensei, puxa, realmente, né? Quem é que vai acompanhar um Instagram de caixa de papelão? E aí, conversando com ele, eu resgatei que se a gente só falasse de caixa de papelão e só apresentasse caixa de papelão, a gente seria mó chato, né? Então a gente vem de uma desmarketização que eu acho que é muito importante, a produção de um conteúdo mais humano, onde a gente deixa há muito tempo de falar sobre caixa de papelão para falar sobre branding. Branding é o meu negócio. Papelão é a matéria-prima que eu transformo em caixa, mas branding é o meu negócio, né? Branding e experiência para o dono de e-commerce. Então, e se você pudesse dar uma dica assim, para os empresários, porque muita gente vê construção de marca e investimento em marca como custo. Vai ser um negócio muito de longo prazo, não necessariamente vai ser tão legal. Tem uma coisa que... Como é que você daria dicas para empresários de vou sair de estou gastando com marca para minha marca me ajuda a vender mais? E realmente é um investimento grande. Com certeza eu vejo vocês produzindo muito conteúdo, investimento muito em tráfego, tendo um e-commerce próprio, entre outras coisas. O que você daria de dica para os empreendedores e empresários para sair dessa dinâmica de é um custo versus é um investimento construir branding? Eu acredito que você e eu tenhamos vindo de um lugar muito semelhante, que é de ouvir que a primeira linha que vai ser cortada quando precisar é a de marketing, principalmente a de branding, né? Sim. Porque o branding, ele demora para apresentar resultado. Ele é dificilmente metrificável. Super dá, né? Eu sou uma pessoa com uma visão data-driving sempre, assim, mas é difícil de metrificar muitas vezes. Então, a gente precisa entender o que eu quero entregar de ROI com isso, né? O que o branding vai agregar no meu produto, no meu negócio? Eu vou conseguir esticar a minha margem, vou ter uma lucratividade mais alta, vou aumentar a percepção de valor do meu produto? Por quanto tempo eu quero estar aqui nesse mercado? Como eu quero ser visto, né? Então, o branding, principalmente, a concorrência está muito grande, tem muita gente fazendo a mesma coisa, é muito mais do mesmo e com branding a gente se diferencia. Né? E a gente não pode deixar de ter intenção naquilo que a gente fala, porque branding sem intenção não vai entregar o que você precisa, né? Perfeito. E as pessoas esquecem disso. Tem uma coisa muito legal de branding como um todo, porque branding é quase uma análise de percepção tanto de necessidades, mas quanto de proposta de valor do que você vai entregar para conseguir se diferenciar. Quando você vê um produto, o produto ele é facilmente replicável, a caixa de papelão, ou até o infoproduto, qualquer outro tipo de produto. Na situação econômica atual, do mundo, da nova economia, você liga para 5, 4 fornecedores ali e você consegue replicar muito facilmente o que o produto expõe. A construção de marca, que a gente fala muito em ROI, né, de retorno sobre investimento, dificilmente alguém conseguiria replicar a marca da MAG, que foi construída durante muito consistente, com posicionamento muito claro, e também dificilmente alguém conseguiria replicar a tua imagem, porque isso realmente é uma proposta de valor muito única, né? Deixa de ser só o produto e constrói essa necessidade da oferta. Gabi, pegando um pouquinho mais nessa lógica de nutricionistas, mentorias, que é muito do que você construiu e fez de maneira muito brilhante, o que você vê a questão da oferta
simplesmente ser uma oferta com um call to action, que a gente chama, né, o CTA, que faz a venda muito vendedora, ou necessariamente essa questão de construção de autoridade? Porque tem muita gente no infoproduto que acaba tendo uma proposta de valor muito agressiva, com call to actions muito agressivos, né, CTAs muito agressivos, mas não necessariamente tem toda a autoridade do mundo para estar falando daquele assunto, ou não tem todas as especializações. Como é que você vê o balanço dessas duas coisas, assim? Ser uma oferta muito forte versus ser uma autoridade muito forte também. Você acha que se complementa ou uma coisa deveria simplesmente ser mais focada do que a outra? Sim, ótima pergunta. Eu vejo que muitas pessoas vendem no medo. Então, colocam muito medo e, se você não comprar o meu produto, a sua vida vai ser horrível e você vai continuar na... Não sei se pode falar palavrão? Merda. Vai tranquilo, vai tranquilo. Você vai continuar na merda e você vai continuar nesse lugar que você tá. E a gente tem sim que fazer a pessoa agir, motivar ela a de fato comprar o produto. Mas se você vende só na base do medo, você atrai o cliente que tá com medo, que tá muito decepcionado, que tá muito frustrado. Às vezes é a mesma pessoa que vai comprar de você se você falar mais do desejo, mas ela já compra com aquela base de, meu Deus, aquele pensamento, né? Eu preciso fazer isso dar certo, essa é a última chance. Quando eu recebia esse tipo de mensagem, nossa, você é minha última esperança, eu comecei a ver que tinha algo errado no meu posicionamento, que eu tava me posicionando como a última chance. Tem muita nutricionista que coloca esse nome na bio, vocês já devem ter visto, com certeza. Sua última nutricionista. Gente, eu acho péssimo, desculpa. Porque... mórbido, né? Assim, nossa, sua última chance. Isso acontecia muito comigo. Já errei bastante também, né? A gente já errou muito pra chegar até aqui. Vamos continuar errando. Essa pessoa levou CTA ao pé da letra, né? Exatamente. Vem aqui agora. Então, às vezes o produto de fato é muito bom, mas a pessoa tá comunicando muito no medo. Se você se comunicar com o desejo da pessoa, então, por exemplo, eu tenho uma história que eu me formei com uma lista de espera de 300 pacientes, por ficar 2 anos ali produzindo conteúdo como estudante. Eu já fui morar sozinha, né? Já saí de casa, adotei 2 gatos, enfim, que eu falo que são meus filhos. E quando eu quero vender para elas, eu falo dessa vida. Eu falo, olha, você merece sair da casa dos seus pais, conquistar sua liberdade financeira, viajar 3 vezes por ano sem esperar o feriado chegar. É isso que eu quero que elas comprem. Quando a marca vende muito no medo, no desespero, primeiro, você percebe que a pessoa de repente está desesperada, né? Quando a pessoa está ali em lançamento falando, meu Deus, são as últimas vagas, e nem tem últimas vagas. No infoproduto, a gente sabe que não tem. Mana, pare, forçação de barra, tá na cara. Exato. Para que tá feio. Então a gente precisa entender, a gente pode usar sim gatilho de escassez às vezes, tá tudo certo, né? De uma forma mais sutil, mas vender mais o desejo. E eu até gravei um vídeo no TikTok mesmo ontem sobre isso. Tem muito mentor, não só de nutricionista, mas de profissional da saúde, que ensina você a viralizar. Então, a pessoa acabou de bater 10 mil reais de faturamento, que é um marco muito interessante para a área da saúde, assim, um goal, né, um objetivo muito forte. A pessoa acabou de chegar nesse objetivo, mas ela não sabe como ela fez isso. Foi na sorte, ela viralizou, começou a vender. Tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa ela vai te ensinar a viralizar, não ter um consultório de sucesso. São coisas bem diferentes. Isso é uma coisa super legal, porque você está numa lógica de um produto muito técnico, né? É uma especialidade técnica, nutricionista, e você tem uma lógica quase de um procedimento que você replica para cada uma das pessoas com uma anamnese, entendimento mais profundo. Essa questão desse lugar é um mercado muito barulhento, né? Tem muita promessa vazia, que você já comentou, tem muita promessa que simplesmente vai ser diferenciada e não necessariamente traz resultado real. O que você viu que te diferenciou na construção de autoridade real? Você comentou um pouco da tua história, já com ter o conteúdo desde a época da faculdade, começar a construir, mas é uma coisa interessante, porque você pega nutricionistas que possam ter muito mais tempo de mercado como um todo, que deveriam ter muito mais autoridade que você, por consequência disso, mas por consequência disso não tem, porque não tem todo o alcance que você tem. Como é que foi essa diferenciação real que você conseguiu construir de maneira muito rápida, né? O que fez a diferença para essa agilidade nessa construção de conteúdo e não simplesmente ficar na vaidade, vamos colocar assim, de conseguir os meus primeiros 10 mil e tudo mais e simplesmente parei por ali e não estruturei de maneira mais tangível? O que fez diferença para você? Eu acredito que contava em história através da nutrição. Eu vou resumir bem assim, mas desde muito novinha eu sofri com transtornos alimentares, tinha aquela questão do corpo perfeito, real, que nós mulheres sofremos muito com isso. E eu sempre tive problema de distorção de imagem, questões com a comida. E quando eu comecei a criar conteúdo, como eu era estudante, eu não conseguia vender um produto ou uma consulta. Então, o meu maior objetivo era servir as pessoas, ajudar elas com a minha história. Tem muito profissional que acha que minha história não vale nada, ninguém quer saber o que eu tenho para falar, o que eu já passei.
Mas é justamente quando a gente olha um profissional da saúde e fala, nossa, essa pessoa também tem dificuldades. Essa pessoa, por exemplo, eu não comi um vegetal até 16 anos. Minha mãe tá aqui, ela tá de prova. Então, quando eu conto isso, hoje as pessoas veem que eu como uma montanha de brócolis e falam, nossa, se ela passou por isso, também é possível. E elas têm muito medo de falar de resultado de paciente. Tem a questão do código de ética, claro, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões, mas elas pensam muito assim, ninguém quer ver. A autoridade, ela começa no consultório, mas é a forma como você mostra. Então, todo dia, por exemplo, todo dia que eu atendo, acabo de atender uma paciente, tem uma história muito legal. Tem 5 minutos entre uma consulta e outra. Eu coloco meu celular aqui no cantinho, conto como foi a consulta, a conversa que eu tive com ela. Porque muita gente acha ainda que no nutricionista é receber um papel com a dieta. Isso até o ChatGPT faz. É verdade. Então, para resumir, assim, você mostrar a sua história, o seu bastidor, como que você chegou até lá. Mesmo que a pessoa não tenha uma história de superação, digamos assim, com a nutrição igual eu tive, dificuldades que ela teve mesmo para ser nutricionista, por que ela escolheu aquilo, e mostrar o resultado dos pacientes de uma forma interessante, não só, ela perdeu 2 quilos. Tá, o que ela fez para perder 2 quilos, quais foram as dificuldades, como você ajudou ela nesse processo, isso faz muita diferença. A construção de narrativas, né? Não simplesmente ser só uma oferta pela oferta, ou simplesmente o resultado pelo resultado, mas o processo. Mostrar parte dessa construção do processo, da narrativa, ajuda a construir a autoridade muito fortemente. Pri, uma pergunta para você, o número que me impressionou muito, assim, a Mag Embalagens está aqui escrito que ela tem 58% de recompra. Eu sempre falei em todas as minhas empresas que eu sou sócio, eu sou advisor, que recompra é o principal número que a gente deveria ser apaixonado, assim, porque ele reduz o nosso esforço excessivo para vender mais. A gente, na época que eu estava na Ambev, a gente fez testes muito grandes de lançar marcas em diferentes lugares para tentar entender por onde performava. E o número que a gente olhava era a recompra. A gente lançou, por exemplo, Spaten no Brasil. Quando a gente colocou Spaten no Brasil, a recompra de Spaten foi 90%. Outra foi lá próxima de 15% e outra foi próxima de 40%. A gente fez teste em 3 lugares e escolheu uma delas para escalar justamente pela questão da recompra. E 58% de recompra no mercado de B2B, né, que você vende para outros negócios em si, é realmente muito legal e muito brilhante. Como é que você vê o impacto disso no caixa da empresa, no que tem de fidelização, no próprio crescimento sustentável da empresa que você construiu? Sim, essa recorrência, ela realmente é ouro, né? Então, eu fico muito feliz com esse indicador por 2 pontos. Primeiro, porque é um termômetro de um bom trabalho que a minha equipe faz de ponta a ponta. Então, esse indicador afirma isso. E segundo, porque essa recorrência, então, todos os meses eu já tenho um faturamento esperado. Isso me ajuda a diluir muita coisa também, né? Então, isso é extremamente positivo. Claro que nós entendemos hoje que a aquisição de novos clientes é extremamente estratégico, importante e necessário. Porém, a manutenção e o cuidado com o cliente recorrente também é super importante. Como que a gente faz isso? Estando próximos de iniciativas como essa aqui do Fecha Conta, porque nós precisamos que a conta de fato feche nas lojas dos nossos empreendedores para que eles possam continuar todos os meses recomprando comigo, né? Claro, há variações, há sazonalidades, mas todos os meses nós temos uma recorrência, um faturamento já esperado de pessoas de recompra. Então, dentro do nosso segmento, já é de se esperar que o produto tenha recompra. É caixa de papelão. Todos os meses, a cada 15 dias, a depender da estratégia, o dono de e-commerce ou a indústria, ele vai repor o seu estoque, né? Então, se a gente faz um bom trabalho e se a gente oferece um atendimento humanizado e próximo, onde a gente entende a realidade através de dados dessas pessoas, não tem por que ela empregar tempo em desenvolver um fornecedor novo se ela tem um fornecedor que entende as dores dela, as necessidades e que entrega um produto personalizado. Porque o que faz a Mag ser diferente nesse mercado de produto commodity, que é a caixa de papelão, que é nada mais que um papelão vincado, cortado, é a entrega personalizada, né? Então, há 5 anos atrás, quando nós começamos a nossa operação do e-commerce, a gente foi a primeira marca do país a vender em um site produto personalizado. E isso é algo muito difícil, porque todo mundo falava, cara, como é que você vai vender um produto personalizado se a pessoa quiser imprimir assim, imprimir assado? Meu marido também é Felipe, o nome dele, ele é engenheiro de produção, e tem um pensamento que, se eu não me engano, era de Ford, que dizia assim, vocês me ajudem aí a corrigir a frase, mas você pode ter um carro de qualquer cor que você quiser, desde que ele seja preto. Perfeito, exatamente. Então, você pode ter uma caixa personalizada da forma que a tua marca quiser, desde que seja assim, assim ou assim. Perfeito. Então, eu padronizei o personalizado para que eu pudesse escalar ele, né? O que a Mag faz de diferente? Muita gente levantava assim, cara, de começo vai dar certo. Vocês estão fazendo um auê na internet que você é uma menina de 22, 23 anos?
Os grandões da indústria, o pessoal de capital aberto, não sabe fazer isso aí que você faz, mas eles contratam alguém igualzinho você, e aí eles fazem e tchau pra ti, né? E isso me gerou por um tempo uma preocupação, até que certo dia uma gigante do mercado de papel e celulose bateu na minha porta e disse que queria aprender comigo porque eles iriam criar um marketplace do segmento. E aí eu pensei, puxa, o que eu vou fazer, né? Eu vou dizer que não? Não, porque aí eles vão achar que ela é qualquer outra menina que vai fazer isso e vai mostrar pra eles. Então eu abri e hoje sou um dos sellers dentro desse marketplace deles, de embalagem, né? E sou acionista deles também, né? Porque a gente precisa estar em todos os lados. E vi também outras gigantes dentro da pandemia, logo depois da pandemia, abrirem e-commerce de caixa de papelão, né? Eu falo de gigantes, empresas de capital aberto e operações que fecharam. Por quê? Porque não souberam entender que se comunicar com o consumidor através da internet é diferente de tu te comunicar com aquele cara que é o comprador da indústria tradicional. E as empresas grandes, muitas delas quebraram ou custam para crescer quanto a minha empresa cresceu por não saberem comunicar de um jeito que esse novo comprador, que esse cara que abriu um e-commerce na pandemia e vende encapsulados e vende tantos outros produtos cosméticos sustentáveis, roupa, e vende pra caramba, mas ele precisa de alguém que se comunique com ele de uma forma diferente, né? Então eu brinco que realmente outra indústria pode fazer caixa de papelão personalizada também, mas ninguém vai ter o jeitinho que a Mag tem, né? Então meu time de atendimento recebe de repente lá um Pix de 20, 30 mil, e aí a gente tem uma meta, a gente faz uma brincadeira porque o pessoal confia na gente. É produto personalizado, eu vou levar 10 dias pra produzir, então vai ser 10 dias que eu vou segurar seu Pix de 30 mil na minha mão. E aí você vai ficar como, né? Vai ficar insegura? Então esse trabalho ele é muito importante. E aí eu digo assim, pô, Marina, mais um Pix aí de 20 mil, ela diz, é o meu jeitinho. E realmente é isso, né? Essa construção personalizada e pessoal que a gente entrega. Super legal. O que eu complementaria, eu acho que é super bom, assim, porque todos os empreendedores e empresários que estão no Brasil hoje, a gente se preocupa muito em custo de aquisição na maioria das vezes, né? E quando você tem uma recompra tão alta quanto o que você tem no teu negócio, o custo de aquisição quase que não importa, porque no final das contas você já tem uma aquisição recorrente. Né? E eu brinco muito assim, existem negócios que são negócios de aquisição, que a gente fala de CAC, e existem negócios que são negócios de LTV, que são negócios de previsibilidade, recorrência. Um negócio normalmente de LTV, né, que é o Lifetime Value, sempre palavras bonitas em inglês, mas traduzindo para o mundo do empresariado é recorrência, fidelização, recompra de uma maneira muito constante. Você não deveria se preocupar tanto com o CAC, porque teoricamente o CAC não importa tanto, importa o tempo que ele vai se manter junto contigo fazendo essa recompra. Em outros negócios onde o CAC não existe uma recompra tão grande, o CAC ele é muito relevante porque é o custo de aquisição do cliente para você o tempo inteiro estar monetizando e conseguindo fechar a conta e fechando o caixa da empresa de maneira muito positiva. Fazer com que aquilo se feche rápido, né? Que dê resultado rápido também. Com resultado rápido, mas o mais legal disso tudo é quando a gente fala de branding, de marca, de posicionamento, de comunicação, as marcas que têm um posicionamento muito diferenciado, como você conseguiu construir, como a Gabi conseguiu construir, acabam tendo um custo de CAC menor, porque dificilmente você vai ter o mesmo custo de aquisição de clientes do que um concorrente que simplesmente está vendendo uma commodity. Então, nessa construção dessa jornada, a construção de marca é muito interessante, porque apesar de ser embalagem, você não presta serviço, você trouxe uma construção de marca colocando a sua imagem, colocando a sua exposição. A pergunta para a Gabi nesse sentido é, você está num negócio de prestação de serviço, né? Você vende hora, você vende seu tempo, você vende o teu produto, o teu método ali por trás. Eu pego muito empresário, muito empreendedor que tem medo de colocar o rosto, tem receio, acha que simplesmente não vai dar certo, ou vai demorar muito, ou não quer se expor dentro desse lado. E muita gente pega no mundo assim, eu não vou conseguir viralizar, eu não vou conseguir acelerar meu negócio. Simplesmente é uma exposição quase gratuita aqui que não vai ajudar em nada dentro do meu negócio. Que dicas você daria para esses empresários que têm medo de colocar o rosto dentro dos seus negócios e se expor, não simplesmente por vaidade, mas por realmente gerar negócio? Olha, a pessoa até pode ter muito sucesso, a construção de marca, mas vai demorar mais tempo. Porque, ainda mais em uma época de inteligência artificial, que a gente consegue todas as informações que a gente quer no ChatGPT, hoje eu vejo que criar conexão e criar um branding a longo prazo é o que está diferenciando as marcas. Então vai demorar mais um tempo e assim, muitas pessoas acham que você tem que expor toda a sua vida pessoal quando você cria conteúdo. Mas, por exemplo, eu posto os meus gatos, eu posto a minha rotina de leitura, meus estudos, onde que isso é expor vida pessoal, pelo amor de Deus? A gente não é celebridade.
Então, é escolher os pontos estratégicos que você quer mostrar. E até mesmo em algumas marcas, por exemplo, a pessoa mostrar que ela tem tempo com a família, se ela tá vendendo ali, por exemplo, eu mesmo, né, para profissionais da saúde, se eu tivesse um filho, eu mostraria que eu tenho mais tempo de qualidade com ele, isso conecta com as pessoas. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não quero me expor, mas isso vai te ajudar. Porque a pessoa vai se espelhar mais em você e falar, nossa, eu queria ter uma vida como a dela, eu queria chegar nesse patamar, e vai ser mais rápido da pessoa querer comprar de você, dela confiar de fato. Então... Confunde-se muito essa exposição com autopromoção, né? Se você pegar o mundo corporativo que eu e a Pri viemos, é quase preterido, assim, você fala, não faça isso porque você deveria fazer pela empresa, não necessariamente por você pessoalmente. Mas quando você é empreendedor, você é quase a empresa, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Como é que você vê essa lógica da narrativa, assim? Porque simplesmente só autopromoção pela autopromoção que não gere venda, aí vai para o lado de ser uma celebridade, né? Não necessariamente você construir algo que seja bom para o teu negócio. Como é que você dosa isso, de falar assim? Porque muito empresário tem medo de falar, não, eu preciso fazer uma mega produção, ter uma câmera maravilhosa, ter uma luz maravilhosa para começar a produzir conteúdo que senão não deveria estar fazendo assim. Como é que foi esse processo de, talvez, diminuir a barra e falar, vamos começar assim, vamos fazer uma frequência grande, vamos ter uma consistência grande para construir, e não é só autopromoção, eu tô fazendo isso porque eu tô construindo um negócio. Como é que foi esse processo para você? Eu sempre achei muito interessante, sabe quando a gente vê aqueles youtubers que vieram do nada? Então, Boca Rosa, Whindersson, enfim, você vê aqueles vídeos antigos e é aquela câmera que travava, que tinha aquela qualidade péssima, não tinha microfone, não tinha nada. Eu sempre pensei que as pessoas iam me ver tentando e que daqui a alguns anos elas iam ver que eu consegui. E eu ia documentar essa jornada. Quando a gente mostra para as pessoas que a gente veio do zero, primeiro, elas têm mais confiança de comprar da gente, porque elas falam, nossa, essa pessoa veio do mesmo lugar que eu, ou ela veio até de outro lugar, talvez muito pior do que eu estava. E as pessoas têm medo de serem vistas tentando. Só que é assim que você vai conseguir chegar lá. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo no TikTok, eu tinha um Moto G que travava, assim, horrores. Eu tentava postar o vídeo, carregava 3 vezes, o vídeo deletava, eu tinha que gravar outro, era terrível. E aos poucos eu comprei um iPhone 8 usado, eu acho, na época, foi evoluindo, enfim. Então a minha audiência, ela acompanhou isso comigo. E tem pessoas que pararam de me acompanhar por algum motivo, porque eu não apareci mais no algoritmo, enfim, que veem onde eu tô hoje e falam, nossa, você é aquela menina, que antes eu era menina, né, que usava camiseta tie-dye, enfim. Você é aquela menina que gravava vídeo no quarto da sua mãe, fazendo dancinha, que já não faço mais. Parabéns, eu vi onde você chegou. Então, isso é bom pra você e isso é bom para as pessoas que te acompanham também. Eu sempre pensei dessa forma. E eu gosto muito de ver pessoas que estão tentando e daqui a um tempo elas dão muito certo. Total. Então, quando a gente fica ali, eu vou esperar eu comprar aquele iPhone. Eu vou esperar comprar aquele celular bom. Tá, e aí, o que você vai fazer para comprar ele? Se você não tá agindo, se você não tá faturando mais, se você não tá procurando fazer mais. E muitas vezes é a mensagem que você passa. Se você sabe se comunicar, a gente até falou bastante de viralizar, né, métrica de vaidade. Eu concordo que dá para viralizar com estratégia, mas quando você chega em um grande número de pessoas, na massa, digamos assim, muitas vezes você não chega naquele público-alvo que você quer na sua persona. Se você está falando algo útil no seu vídeo, se aquilo tocou o coração da pessoa de alguma forma, se aquilo foi útil para ela, ela vai repassar aquele vídeo adiante, ela vai querer comprar de você. Tem alunas minhas que viram, né, visualizaram um anúncio meu e já compraram, porque eu soube chegar nela. Perfeito. Tem uma coisa em construção de marca, em fundamentos de construção de marca, a gente fala muito sobre jornada do herói, que você consegue fazer o passo a passo dessa jornada, e tem uma questão de arquétipos também. Para quem está nos escutando, se você for jogar no Google lá, jornada do herói, e colocar, que é a parte de narrativa que você está comentando, e a questão dos arquétipos, você vai ver uma mandala, assim. Tem gente que vai ser o herói, tem gente que vai ser o homem comum, tem gente que vai ser mais o bobo da corte, tem gente que vai ser mais o explorador. Então, eu acho que definir o teu posicionamento digital e a tua narrativa digital ajuda você a criar familiaridade. Você contando a tua história, eu vejo muito a pessoa que construiu através do arquétipo do homem comum, porque você se familiarizava, mostrava você não necessariamente 100% produzida e você foi evoluindo. Então as pessoas te olham e falam, caramba, que legal, eu evoluí junto com ela, deixa eu estar junto com ela, construir. Então essa questão de narrativa é super legal para quem está nos escutando e é empresário. Hoje a inteligência artificial ajuda muito nisso, né? Se você entrar num chat GPT, contar a tua história, contar a história da tua empresa, escrever um prompt que a gente chama, ali dentro e falar, construa a minha jornada do herói e defina um arquétipo para mim e me dê sugestões de post,
ela tem, sei lá, 50 sugestões de post que ela não precisa nem pensar. Ela conseguiria produzir conteúdo de maneira muito frequente. Eu acho que quando vocês fizeram era tudo mato, vamos colocar assim. Hoje tem uma facilidade um pouco maior dessa quantidade de conteúdo, mas é muito legal. Passando um pouco para a Pri, num contexto de MAG agora. É muito difícil em empresas de tamanhos médios e pequenas terem pesquisas ou verbas para a gente quantificar marca. Numa grande empresa é muito fácil, a gente contrata um instituto de pesquisa, Kantar, Ibope, Ipsos, etc. E a gente consegue saber a força de marca, o alcance de marca, entre outras coisas, de maneira muito consistente e muito recorrente. No caso da MAG, como é que você mede força de marca? Quais são os indícios que realmente a tua marca está sendo bem construída e está sendo legal para ti, a jornada? Sim, quando se vende um corporativo onde é muito fácil contratar uma pesquisa de mercado e top, off, mind, todas essas coisas. Sim. Quando você se dá de cara com uma realidade onde não consegue contratar isso, você se obriga a ser criativo, né? Não tinha nem o chat GPT lá na época para me ajudar a pensar linhas criativas para isso. Mas você começa a criar indicadores próprios para ver até onde que a tua marca está chegando, né? Então, você é até meio repetitiva, mas a nossa recompra ela está diretamente ligada a isso. A estratificação de consumidor que vem, de referência que vem da indicação de outra, também acaba sendo muito positivo. Hoje, a gente entende muito também que, através do que a gente tem de informações no Google, a pesquisa por marca própria, direto, né? Então, hoje, embora a gente tenha investimento em tráfego pago, o orgânico ainda é maior do que o pago, e isso é muito positivo. E a gente consegue ver que as pessoas fazem busca direta pelo nome, então tudo isso acaba sendo pequenos indicadores que você vai somando, né, e vai conseguindo ver como que tá a percepção das pessoas sobre a tua marca, né? Quem vai falar MAG, quem vai falar MEG, como que vai, né? Como que as pessoas estão entendendo o teu posicionamento nesse mercado. E eu acredito que para quem é um pequeno, médio, alguém que não consegue acessar uma pesquisa de mercado, eu acho que não tem nada que funcione melhor do que ser ouvinte, né? Então isso está no alcance. Eu acredito que o empreendedor ele procrastina algumas coisas importantes porque ele sente que ele não tem liberdade, que ele não tem autorização para ligar todos os dias para 4, 5 consumidores e perguntar, e aí, como é que está o teu relacionamento com a minha marca, com a minha equipe, com as minhas pessoas e com o meu produto, né? Isso está no alcance de todo mundo. A gente só tem que entender que a gente tem permissão. A gente tem permissão para criar um conteúdo básico, bem feito, sem precisar de um telefone de última geração, sem precisar de toda uma iluminação, um super microfone. A gente tem autorização, né? Eu acho que entra uma questão de autoconhecimento muito importante aí, das pessoas entenderem o que é a corda que tem atrás de mim, que me impede e me bloqueia para não fazer aquilo que eu preciso fazer pelo meu negócio. Não, incrível, assim, acho que você tem um pensamento muito de construção de marca muito parecido com o meu, tá? Porque marca ele precisa não necessariamente ser quantificado, porque se você tenta quantificar muito, talvez você gaste mais dinheiro nessa tentativa de quantificação do que necessariamente na construção de marca. E eu sempre falo 3 pontos que você falou exatamente os mesmos. Primeiro, o tráfego orgânico, ele é maior do que o tráfego pago? O orgânico está crescendo em proporção ao pago? Porque se não está crescendo em proporção ao pago, provavelmente você não está construindo uma marca forte. Eu estava, em alguns dias atrás, numa discussão exatamente dessa, falando com um empresário que estava sendo processado por um outro empresário que tinha uma marca parecida com a dele. E eles estavam brigando no INPI para ver quem iria ficar com a marca. A primeira pergunta que eu fiz para esse empresário é: quanto que é o tráfego orgânico da tua marca? Se não é nada, amigo, sai fora dessa briga. Aí ele falou, é 3%. Eu falei, só troca. Sim. Só troca, real, não precisa realmente ter uma profundidade tão grande, porque você não tem nada, você está construindo num terreno alugado. Ele não necessariamente é seu esse terreno, porque se fosse seu, automaticamente o seu orgânico seria muito maior do que necessariamente na proporção o pago. O pago pelo pago, você consegue construir em qualquer outro terreno, então simplesmente pague, construa uma nova marca e vai. A segunda coisa que é super bom também é o Google Trends, né, que é a tendências do Google, o quanto as pessoas estão buscando a tua marca. Novamente, é uma ferramenta de graça. Se você entrar no Google e botar Google Trends e botar a tua marca, ele dá o share de busca da tua marca versus os outros concorrentes. É simplesmente você colocar quais são os outros concorrentes, sabendo se você está sendo mais buscado ou menos buscado por eles diariamente, num contexto até geográfico. E o último deles é a questão da recompra. Quando você não tem nada disso, não sou um business digital, eu não consigo mensurar basicamente o digital ou não, vai para o lado da recompra, porque se a recompra está aumentando, necessariamente é porque você tem uma marca forte. Para mim, a maior proxy de marca talvez seja NPS.
Se seu NPS é muito bom, saiba que provavelmente você tem uma marca muito boa. Não só pela experiência, que provavelmente você traz uma experiência de jornada de cliente muito profunda e muito legal, com vários pontos de contato, mas também olhar o NPS te ajuda a entender se você tem uma marca forte ou não, porque ele é um indicativo do que você falou de indicação. A pessoa indicaria para outra pessoa ou não indicaria para outra pessoa. Então, basicamente, 3 KPIs super simples para quem não está escutando. NPS, Google Trends e tráfego orgânico. Se você entender esses 3 e entender que essa jornada está crescendo, provavelmente você tem uma marca muito forte e você é muito menos dependente de tráfego pago ou qualquer investimento. Eu queria trazer uma pergunta para vocês, assim, de maneira mais profunda, sobre Pri agora nesse momento. A questão de embalagem, caixa e etc. é muito difícil de você construir um posicionamento meio que único, assim. Dentro da jornada do cliente, e pensando em jornada em si, qual que você acha que são os passos mais importantes dos pontos de contato com o cliente para realmente construir esse posicionamento diferenciado para ele? E talvez é na comunicação inicial, ou é na experiência, ou é no pós-venda. Qual o processo ideal para você realmente construir uma marca forte num produto que teoricamente é uma commodity em si? Você imagina que eu tenho um olhar B2B, onde eu preciso olhar para o lojista e ensinar para o lojista que branding faz diferença e que caixa personalizada entrega ROI, né? Mas ao mesmo tempo, eu preciso ajudar esse profissional a criar uma caixa atraente o suficiente para que o consumidor, ao receber na casa dele, ele ache aquilo uma experiência legal e compartilhável nas redes. Então, eu preciso sempre ter um olhar para o que o lojista sente, pensa, precisa, e um olhar do que o consumidor espera, quer, deseja, né? Para que com a junção dessas duas coisas eu consiga ter um entregável que faça a diferença, porque caixa de papelão cumpre o papel de abrigar e proteger, é fato. Até algum tempo atrás pensava-se que era só isso necessário. No entanto, cumpre também o papel de criar experiência e gerar ROI para as marcas, né? Desde que você saiba fazer uma embalagem estratégica. Então, hoje a gente vê o mercado se comportando de um modo diferente. Até algum tempo atrás, não sei vocês, mas eu não acompanho blogueira nenhuma. Vocês acompanham? Assim, tipo, pouquíssimas eu acompanho, apenas as que fazem, que são muito condizentes com o meu lifestyle, com aquilo que eu acredito, mas poucas. E quando tem, muitas vezes, uma blogueira falando de um produto, eu sempre ligo o alerta, será que é publi? Vou procurar a letra miudinha, né? E quando é uma amiga minha, quando é uma micro-influenciadora, ou quando é um cidadão comum compartilhando um recebido, uma experiência que fez diferença para ele, eu presto mais atenção, aquilo me prende mais. Então, uma das entregas para fazer com que a caixa do dono de e-commerce entregue ROI é conseguir ajudar ele a criar uma caixa que o consumidor vá compartilhar nas redes sociais, que o lojista vai ter a percepção de pôr o CTA ali na caixa dele, né? De anotar a rede social dele para que o consumidor poste nas redes e veja de que marca que é. Pensa comigo o seguinte, hoje você tem um entregável do e-commerce dentro de uma caixa de papelão, que é um produto biodegradável, compostável, na MAG, produzido com energia renovável e impresso com tinta eco base de água. Mas existe também um envelope plástico, né? Não sei se vocês recebem coisa em caixa e em envelope, mas quando você recebe em caixa, você tem uma experiência diferente. Quando você recebe no envelope, muitas vezes você está super empolgado, você abre, você rasga, você olha aquele produto que você esperou bastante, aquele blazer legal, e aí depois você até pensa assim, puxa, eu até queria compartilhar isso nas minhas redes sociais, porque o meu lifestyle é condizente com dessa marca. Mas o saco eu já acabei com ele inteiro, é plástico, não é tão legal, não tem muitas vezes nada comunicado, ou de repente eu rasguei tudo, não aparece mais nada. E eu não vou pegar simplesmente o blazer, jogar em cima da cama ou em cima da mesa e dizer, olha o blazer que eu recebi dessa marca, né? Então tem uma série de percepções de ponto de contato, não só do lojista conosco, mas também do consumidor com a marca do nosso lojista. Então a gente acaba tendo um olhar para dois lados aí, né? Você tem uma coisa legal no seu negócio, porque diferente de, a gente chama de B2B, né? B2B ou B2C, que é de business para consumidores ou de business para outros business. O seu negócio, apesar de ser business to business, né? B2B, é quase invertido, porque na verdade você impacta primeiro o consumidor, para o consumidor ver valor na caixa do teu business, para daí sim ele mais comprar contigo. Então, seu negócio é quase
business to consumer to business no final. É bem diferente, bem peculiar. Se o consumidor achar super massa uma caixa, ele vai falar muito. pra marca, ele vai comprar e aquela marca, o outro cara vai ver e vai pensar, eu quero. Então, puxa, você descobriu meu segredo. Mas um dos nossos pontos mais estratégicos é realmente estar de olho no que o consumidor está falando e como ele está se comportando com as coisas que ele recebe quando ele compra na internet. Não, e é entender a necessidade do teu cliente, né? A necessidade dele é vender mais para o consumidor. Se você, como cadeia de valor, está na indústria, tem o varejo e tem o consumidor, se você, como indústria, consegue identificar a necessidade do consumidor e antecipar isso para o teu cliente, né? Você consegue acelerar muito mais o teu crescimento. Gabi, pegando um pouco da tua história, assim, você já viu muito que esse episódio é muito sobre construção de marca, ajudar as pessoas a sair da inércia e fechar a conta dentro dos negócios, mas construindo marca de maneira muito positiva e muito legal. Quais 3 ações que você fez lá no início, 3 ações simples, práticas, pragmáticas, você fez para construir marca, se posicionar e começar a ver retorno real para o teu negócio? Que dicas você daria para os empreendedores que estão nos escutando para sair dessa inércia e realmente ser algo que realmente traga resultado de negócio? Primeira delas, repetição. Tem muito empreendedor, principalmente produtor de conteúdo, mas assim, empreendedores no geral, que tem medo de repetir. Claro, você não vai sempre falar a mesma frase, falar a mesma ideia da mesma forma, mas as pessoas têm que entender o que você defende, o que você não defende, o que você é contra, quais são os seus valores. E essa repetição, você criar assim, rituais que entram no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, eu tinha um ritual muito forte no meu Instagram, que até hoje as pessoas falam, que é o PMV, que eu falo que é o ritual anti-preguiça. Põe a roupa, música alta e vai. Quando você não quer treinar, sabe? E eu sempre repetia essa frase. Todo santo dia, no meu café da manhã, indo pro treino, eu colocava PMV. E isso começou a entrar no dia a dia dos meus seguidores. Então, antes mesmo eu tinha um filtro, né? Agora não tem mais filtro no Instagram como antes. Mas eu tinha um filtro com essa frase. Antes mesmo de eu ter o filtro, as pessoas me marcavam sem eu pedir. PMV da Gabi, seguindo o ritual da Gabi. Então é você criar rituais, frases, não à toa, mas para você motivar aquela pessoa a tomar alguma ação. Às vezes ela não vai se tornar sua cliente, às vezes ela já tem outro nutricionista, por exemplo, né? Tem seguidores meus que têm outros nutris, elas não vão comprar de mim, mas é uma divulgação orgânica do meu trabalho, não precisei pagar nada e ela tá ali me divulgando. E essa é a terceira questão que eu ia falar também, você ter os seus ideais muito bem claros. A pessoa entender, se eu quiser uma dieta carnívora, por exemplo, não é com a Gabi que eu vou passar, pelo amor de Deus. Se eu quiser fazer um jejum, é com tal nutri. Se eu quiser uma dieta cetogênica, uma low carb, é com essa nutricionista aqui. Quando você fica muito, não, pode tudo, isso aqui é legal, isso também. Quem não se posiciona não é lembrado. As pessoas não gostam de comprar de quem é muito em cima do muro. E você tem que estar pronto para desagradar pessoas. Perfeito. Você tem que estar pronto para desagradar pessoas. Eu brinco que você tem que ter um inimigo em comum, né? Porque é muito difícil de você, sem um inimigo em comum, você atrair a atenção das pessoas, né? A gente está vivendo numa economia da atenção absolutamente o tempo inteiro. Tem até a Microsoft quantificou a economia da atenção, eu achei até engraçado. Se você tem um peixinho dourado dentro do seu aquário, se você pega uma comida para ele, taca dentro do aquário, a atenção focal que o peixinho dourado tem naquela comida é maior do que a gente tem no nosso dia a dia. Olha que loucura, tá? Então, o peixinho dourado, em frações de milissegundos ali, tem mais atenção do que a gente tem. Provavelmente a gente está aqui, a gente teve contato com diversas marcas nas nossas jornadas de vir ao podcast, gravar e fazer tudo. A gente não lembra de nenhuma delas, tá? Porque provavelmente foram coisas que passaram, a gente não necessariamente teve a atenção focal naquela situação e acaba passando. E você chegou num gatilho super legal, que é a questão do inimigo em comum. Quando você constrói um inimigo em comum, pode ser a dieta cetogênica, pode ser a carne, pode ser qualquer coisa, você acaba pegando a comunidade de pessoas que estão muito ligadas naquele tipo de inimigo em comum e você constrói muito essa lógica, essa jornada como um todo. E você falou uma palavra muito importante para a produção de conteúdo, que é frequência. Existe uma estatística global que, na média, demora 2 anos de maneira frequente para você construir conteúdo que venda. Demora 2 anos, então não sei como foi para vocês, mas no início é muito mais difícil, você vai vendo, mas é uma coisa que tem um crescimento composto, depois você acelera muito o seu crescimento ali dentro, vendo cada bloquinho se encaixar e você construir uma narrativa muito grande dentro desse contexto. Então, para quem está nos escutando, frequência é muito importante para a produção tanto de conteúdo para a construção de marca. Consistência é uma coisa muito importante, porque não adianta você mudar de assunto
a todo momento e não se posicionar, porque sem a consistência você vai perdendo necessariamente essa comunidade. E eu gostei do PMV, põe a roupa, música alta e vai, porque no final das contas vai e vença, não adianta você ser muito perfeito. Eu acho que a frase mais emblemática é o feito é melhor do que o perfeito. Se você estiver olhando simplesmente pelo perfeito a todo momento, você vai se perder nessa jornada porque você vai tentar, nos mínimos detalhes, acertar tudo, mas quem tenta acertar tudo acaba não acertando nada e perdendo essa narrativa. Então, uma coisa que é uma sessão quase que final do nosso bate-papo como um todo, eu queria fazer meio que um bate-bola com vocês dois, com algumas perguntas mais rápidas para vocês darem dicas para os nossos empreendedores que estão nos escutando. Gabi, um erro silencioso que destrói o valor de uma marca? Incoerência, não fazer aquilo que você prega. Super. E para você, Pri? A falta de intenção. Você tá lá fazendo e não ter clareza, não conseguir passar clareza do porquê daquilo, o que vai ser o teu entregável, né? Super legal. Uma virada de chave que fez sua marca vender mais? Começando pela Pri, depois para a Gabi. Pôr a minha cara na frente de tudo. Então, para passar confiança para as pessoas. E para você, Gabi? Eu gosto dessa questão de virada de chave, mas ao mesmo tempo acho que a gente tem várias viradas ao longo da nossa jornada. Então é entender a fase que você tá, entender que sim, pode ter algo que vai virar o seu jogo, que vai te fazer faturar mais, mas entender que cada desafio é uma oportunidade para você crescer mais. Super legal. Uma métrica ou um sinal prático que mostra que a sua marca está no caminho certo? Vou usar o exemplo da marca da Priscila, que eu achei sensacional essa métrica, a recompra e a recorrência, porque muitas vezes é fácil você vender para a pessoa pela primeira vez, mas vender de novo muitas vezes que é o desafio. Total. E para você, Pri? Eu acredito que um dos indicadores que são muito legais pra gente ver se a marca tá dando certo ou não é também o referral, a referência, né? Então, quando a gente produz conteúdo, muitas vezes a gente quer mirar especificamente no nosso público e a gente esquece que o nosso conteúdo, ele pode não ser pra você, mas você vai pegar esse conteúdo e vai compartilhar para um amigo próximo que você tem familiaridade e vai fazer sentido pra ele, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente pode pensar também. A recorrência é óbvio, né? Mas aí você já falou, então não vou ser repetitiva. Super legal. Uma marca que vocês admiram e que inspira vocês a tomar decisões de branding mais coerentes, mais legais, assim, uma marca real que você olha e fala, é uma inspiração muito boa, eu uso ela quase como um benchmark para tudo que eu faço. Dior. Eu sou consumidora da marca, né? Gosto muito das maquiagens, perfume, mas eu acho que a experiência é muito inesquecível. Você quer, principalmente quando você compra na internet, no site. Tem muita gente que não sabe disso, vou fazer uma publi gratuita aqui, mas brincadeiras à parte. Tem uma sacolinha, tem uma fitinha para você abrir, sempre tem um cheirinho muito gostoso. Vem uma amostra de um perfume da marca, vem sempre um brindezinho junto, que muitas vezes você não tá esperando, eles não falam isso no site. Então, acho que toda essa experiência e o posicionamento da marca em si mesmo, por ser uma marca de luxo, muito bem renomada, não tem só maquiagem, tem bolsa, tem roupa, enfim. Então, você consegue comprar dela de várias formas. Super legal. E para você, Pri, alguma marca que tem um benchmark muito forte? Eu vou pedir uma licença para falar no coletivo. Por quê? Há algum tempo atrás a gente ouvia muito falar das DNVBs, as empresas, as marcas nativas digitais, que nasciam da internet e tudo mais. E um movimento que eu acompanhei muito, porque eu tenho milhares de pequenas empresas na minha carteira de clientes. Vamos pensar em cosméticos, já que se deu a vez. Milhares, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas marcas grandes. E o que eu tenho percebido? Que as marcas pequenas colocam tendência, saem na frente. As marcas grandes despertam e se adaptam. Mas as pequenas no mercado atual estão fazendo um papel muito importante de falar de sustentabilidade primeiro, de ter uma preocupação real, de ter uma causa forte, e isso está inspirando algumas marcas maiores. O próprio fato de pensar em experiência, né? Experiência de embalagem, experiência de entrega. A gente viu recentemente super viralizar ali o case de Boca Rosa, porque enviou em uma caixa extremamente sem graça, né? E sem nenhuma preocupação com branding na embalagem. Puxa, que crime, né, gente? Não podia ter feito um negócio desse. Mas quando que você vê uma empreendedora pequena que sabe que vai construir uma marca com posicionamento, uma marca forte, que não tem uma mínima preocupação? Porque você pode não conseguir acessar uma caixa personalizada, mas você pode utilizar uma fita que tem a marca impressa, você pode utilizar um adesivo que você manda fazer por centavos, enfim. Não esquecer disso, né? Eu acho que as marcas pequenas no coletivo são muitas, né? Muitas dessas pequenas já viraram enormes, né? Perfeito. Atualmente, que fazem um papel legal e que inspira muita gente. Nossa, super legal. E a pergunta final é a pergunta que eu mais gosto do podcast. Quem vocês gostariam de ver aqui no podcast ajudando donos de negócios a fechar a conta? Algum empreendedor, algum empresário que a gente poderia convidar aqui, primeiro a Gabi, depois a Pri? Eu tenho uma amiga que ela é fenomenal em produção de conteúdo, construção de marca, que é a Rafaela Toselli.
Então, gostaria muito de ver ela aqui. Super legal. Um dia. E você, Pri? A gente vai pro campo das amigas, então, né? Eu tenho uma amiga, inclusive uma pessoa que eu conheci não tem muito tempo, que é uma pessoa extremamente necessária de estar em um espaço de fala desse, porque ela não fala só de produção de conteúdo, na verdade ela nem fala sobre isso, ela fala sobre uma vida menos caótica e uma vida de mais paz para o empreendedor, porque muito se fala na internet que a gente tem que ter uma vida super acelerada, trabalhar o tempo Acorda todo. 4 da manhã. Eu acordo às 4 da manhã. Ah, muito bom. Mas eu tenho galinhas para alimentar antes de sair pro trabalho. Que legal. Sim, menina. Mas enfim, esse lifestyle, a minha amiga é a Letícia Casarré, ela é mãe de 6, ela tem uma criança que nasceu com uma cardiopatia super grave, e ao mesmo tempo que essa mulher está lá na UTI com a filha, ela pensa, o que está sob o meu controle? O que eu consigo fazer? Então ela é uma pessoa que me inspira grandemente, não para os projetos dela, ela dá mentorias, né, para empresárias, e é uma pessoa incrível, ela é cientista, ela já cuidou de macaco na Amazônia, ela já trabalhou com styling, já teve uma revista e hoje ela é mentora de mulheres empresárias para ter uma vida mais equilibrada, menos caótica e com mais paz. Pô, super legal as indicações, curiosidades à parte, as galinhas foi um ponto-chave da sua fala, foi incrível. Uma coisa que eu descobri sobre galinhas, tá? Até como curiosidades. A pessoa compara muito o ovo da galinha com o ovo do pato, né? Então a nossa nutricionista pode até falar melhor, em termos nutritivos eles são muito parecidos. Só que a gente consome muito mais o ovo da galinha. E eu escutei uma pessoa num podcast falando esses dias que não, é porque a galinha quando vai botar o ovo cacareja mais alto, por isso que ela vende, por isso que tem essa questão do branding. Mas é mentira, tá? Tecnicamente, sendo super claro, galinha bota ovo todo dia e pato não bota ovo todo dia. Pato bota ovo numa frequência de tempo muito menor do que a galinha. Por isso que a gente consome muito mais ovo de galinha do que de pato. Então, só pra gente chegar numa conclusão e um fechamento, aqui agradecer muito vocês. Obrigado demais pela construção, foi incrível. Toda essa lógica de entender melhor sobre posicionamento, vocês como empreendedores e empresárias. Incrível a história de vocês e obrigado por compartilhar um pouquinho mais. Imagina, obrigada pelo convite. A Gabi e a Priscila já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ouvir a sua história, ter você aqui comigo nessa mesa, nos próximos episódios do Fecha Conta. Então, se você é empreendedor e já teve alguma das portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento e se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia comigo, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram, envie uma mensagem com um vídeo curto de até 60 segundos apresentando você e a sua empresa. E claro, explique para nós por que você quer sentar na mesa e fechar a conta com a gente. Estou te esperando para dividir essa mesa e construir o próximo capítulo da sua jornada. Bora? Marca bonita por si só não paga boleto, mas marca que conecta, que fideliza e gera resultado, essa fecha a conta. E para você que está nos ouvindo aqui, segue o Fecha Conta no Spotify, no YouTube ou aonde você estiver escutando a gente, ativa o sininho e avalia 5 estrelas. E além disso, manda esse episódio para aquele amigo ou sócio que acha que investir em marca é luxo. A gente se vê aqui no próximo episódio e até lá, bora seguir fechando a conta.